Boa noite para todos. Satisfação imensa de ter vocês aqui nesta noite para nós ouvirmos a professora Cláudia, o Dr. Gustavo, o Paulo Antônio Lima, sobre as questões ligadas ao instrumento de avaliação de cursos de graduação. A Carol, a nossa apresentadora, já expôs bem claramente os objetivos do seminário, então eu já entro para nós aproveitarmos bem o nosso tempo, apresentando a Cláudia, que vocês todos já conhecem, mas deixando bem claro que ela é doutora em Educação pela Universidade de Brasília, UNB, mestre em Engenharia de Produção na área de Qualidade de Gestão Escolar, atualmente é diretora de avaliação da educação superior do INEP-MEC e professora da UNB. É presidente da Rede Ibero-Americana para el Asseguramento de la Calidad en la Educação Superior. É membro da Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior, CONAS, e da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, CTTA. Possui diversas publicações em livros e produções técnicas sobre avaliação da educação superior. Professora Cláudia, você tem, dentro do nosso tempo, 30 minutos, né, para a sua exposição. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o professor Gabriel Rodrigues, presidente da BMS, e, em nome dele, cumprimentar todos os demais integrantes da mesa, todos os convidados, professores, dirigentes que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos ouvindo que está sendo filmado e disponibilizado também das suas casas. É sempre uma oportunidade muito grande poder estar num evento como esse, na Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, e compartilhar de informações que são relevantes no nosso sistema de avaliação da educação superior. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, eu gosto sempre de iniciar falando da qualificação desse sistema enquanto um sistema participativo. Eu acho que desde 2004 nós temos na história desse sistema a construção conjunta tanto dos instrumentos de avaliação, sejam eles da avaliação em loco, sejam os instrumentos como prova de desempenho dos estudantes, contando com os docentes para participar como avaliadores e como aqueles que elaboram os instrumentos, e os dirigentes e toda a comunidade acadêmica como aqueles que têm espaço de diálogo, de articulação e, inclusive, de aprovação de instrumentos que são utilizados na avaliação. Então, esse é um espaço muito importante de diálogo e de aprendizagem, seja para quem hoje está na função de coordenar o Sistema Nacional de Avaliação e também daqueles que são avaliados por esse sistema. Tenho a certeza que de encontros como esse nós também fizemos muitas reflexões internas no INEP que contribuem para a melhoria desse processo. Em especial, falando agora dessa nova alteração dos instrumentos, do instrumento de avaliação de curso, e que tem como pano de fundo a reformulação desses instrumentos que vem acontecendo desde 2012. Nós já vínhamos discutindo o instrumento de avaliação de curso, numa proposta de um instrumento matricial e que reconhece a diversidade de cada um dos projetos pedagógicos. Depois de aprovado esse instrumento, vamos para a construção do instrumento de avaliação institucional. E aí, já na construção do instrumento institucional, a gente percebe algumas questões que foram avançando no instrumento institucional e que requeriam uma revisão do instrumento de curso. Então, é um processo dinâmico. Dizer que nós mudamos instrumentos de avaliação, isso é totalmente benéfico para o sistema, porque a sociedade é dinâmica. A gente tudo modifica, a sociedade modifica, a educação superior na sua estruturação também modifica, e é importante que os instrumentos estejam adequados. Aí sim nós estamos falando de uma proposta coerente de avaliação. Então, o instrumento de cursos, ele tem como base, reconheceu que o sistema de avaliação da educação superior hoje está constituído com 2.391 instituições de educação superior. Nesse sistema são mais de 7 milhões de estudantes. E
mais de 32 mil cursos de graduação no nosso país. Vejam que os Sinais se propõem a avaliar todos os cursos, todas as instituições e todos os estudantes. E aí nós temos nesse universo, a grande maioria do sistema, 84% são faculdades. Então, realmente pensar um sistema de avaliação é pensar em analisar propostas diferenciadas que atendam as demandas regionais, demandas locais, e o instrumento se propõe, então, a analisar cada um desses projetos pedagógicos. Também, nesse contexto, nós estamos falando, nessas instituições do Brasil, que apenas 8% são universidades. E essas universidades, elas detêm mais de 50% dos estudantes. Então, nós podemos ter um número menor de instituições com status de universidade, mas a maioria dos estudantes estão nessas instituições. Então, reconhecer a diversidade também é reconhecer instituições de pequeno porte, instituições de grande porte e que têm projetos diferenciados, então, nessa organização. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior tem a organização, então, por matrículas, tanto em instituições IFETs, tanto em universidades, como ali centros universitários, que hoje são 16%. E esse sistema, ele se organiza para avaliar, então, cursos, instituições e estudantes. Quando a gente se refere a instituições, são os atos que subsidiam, a avaliação subsidia de credenciamento, recredenciamento e também a transformação de status de organização acadêmica. Na avaliação de cursos, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento. E nos estudantes, então, o desempenho dos estudantes. Então, vejam que o instrumento matricial ele se adequa a essa realidade, aonde, numa análise do critério, muitas vezes, quando é autorização e credenciamento, nós estamos avaliando um projeto que se pretende concretizar. E atos como reconhecimento, renovação de reconhecimento e o recredenciamento já é o projeto implementado. Então, muitas vezes, se observa projetos que no ato de credenciamento ou de autorização do curso, bem desenvolvidos e que têm nota máxima, muitas vezes, na avaliação. E na hora da implementação, as dificuldades e o dia a dia, a rotina da instituição, aparece, então, na dificuldade de implementação daquele projeto que foi idealizado, mas não foi pensado dentro das possibilidades e das condições de investimento da instituição. Por isso, a Lei dos Sinais, ela traz nos seus objetivos, nas suas finalidades, a melhoria da qualidade da educação superior. Com esse objetivo de melhoria da qualidade da educação superior, cada avaliação tem que se propor a uma mudança. Então, alguns indicadores do instrumento de avaliação, eles são indutores de qualidade. Eles estão ali como um desafio para a instituição, para que ela pense propostas inovadoras e que cheguem mais próximo daquela população que está desafiada a ter sua formação ali naquela instituição. O perfil do egresso, ele é um perfil muito diferente de tempos atrás, né? Nós vivemos um período em que o perfil do egresso, dos estudantes, era um perfil bem preparado e esperado. Nós tínhamos já um perfil de um estudante que já estava preparado para aquele acesso à educação superior, que não tinha problemas, dificuldades financeiras para concluir seu curso, porque os pais pagavam os seus estudos até o final. E hoje a gente vive um momento de inclusão, onde a gente tem estudantes que é a primeira vez que chegam à educação superior. É o primeiro da família que tem acesso à educação superior. Então, melhorar a qualidade também é pensar em princípios como inclusão, como incluir esse estudante, não só no acesso, com uma política de entrar na universidade, mas a permanência e a qualidade da sua formação. Porque o estudante, quando ele é egresso de um curso, ele vai ter, no seu diploma, as mesmas competências. Então, seja aquele estudante que teve uma boa formação, que se desempenhou mais ou menos, o perfil é o mesmo, o diploma é o mesmo e tem que formar um profissional para aquela realidade que ele pretende ingressar no mercado de trabalho. Então, o sistema, além da melhoria da qualidade, orienta também a expansão da oferta. Então, aonde nós estamos hoje
totalmente amparados com uma política que, se tiver uma boa avaliação, pode ter expansão de vagas, se tiver uma boa avaliação, não só de vagas em cursos também, mas outros polos, outros campi, e o aumento permanente da eficácia institucional, acadêmica, social, a partir da valorização desses projetos pedagógicos, além do aprofundamento do compromisso social e a responsabilidade da instituição na execução daquele projeto. Essa é a concepção, então, formativa, processual, emancipatória, que produz o autoconhecimento da instituição e que o resultado, um relatório não é só o resultado, mas é um processo. Olhar para o relatório como onde eu posso melhorar. E esse é um ponto importante que vem na inovação do instrumento. Todos os indicadores que são analisados pelos avaliadores, agora têm que ser justificados. Então, por que eles são justificados? É porque eu quero saber o que o avaliador viu? Não. É porque é uma forma de torná-lo mais qualitativo. De parte da instituição, ao ler um relatório, onde o avaliador estabelece um conceito 3, mas que justifica o porquê daquele conceito 3, ele dá elementos para a interpretação da instituição de como ela pode melhorar para chegar a um 4 ou até um 5. Então, o fato de abrir uma justificativa do indicador tem essa concepção de melhoria do instrumento para instrumentalizar melhor a instituição diante dos desafios. Também a avaliação ela é um referencial básico para a regulação, né? E esse olhar, ele muitas vezes traz também a instituição para uma não diferenciação entre o que é avaliação e o que é regulação. Esses processos eles são independentes. São complementares, sim, mas a avaliação tem esse papel de melhoria da qualidade. Então, eu não posso me ater somente ao resultado e ao ato de funcionamento. Agora eu alcancei o 3, é suficiente, eu já tive o ato e pronto, vou me preocupar com isso na próxima avaliação e não em melhorar continuamente. Na DAIS, nós temos discutido muito as competências técnicas da equipe com relação ao instrumento de avaliação. Não só a questão de capacitação dos avaliadores, a melhoria do próprio banco de avaliadores, do uso dos instrumentos, mas também dessas análises técnicas com relação ao uso desses instrumentos e de cada um dos indicadores. E, sabiamente, o instrumento, quando ele foi aprovado, a primeira versão em 2012, nessa mudança matricial, ele diz em um dos artigos que os instrumentos, os indicadores do instrumento de avaliação poderão ser alterados a partir de uma análise técnica do INEP. Então, todas as alterações que foram propostas, elas são subsidiadas em uma análise técnica feita pela equipe que percebe que um indicador, se ele já alcançou todas as suas finalidades, todos já alcançaram os 5, ele está superado. Nós podemos criar um indicador que vá desafiar a mais uma inovação na instituição. Ou adequar, então, esse critério de análise quando ele não estiver plenamente sendo atendido. Então, nessa operacionalização dos procedimentos, é a discussão teórica e técnica também de melhoria dos instrumentos de avaliação. O fluxo do processo, ao chegar no INEP Avaliação, ele já passou por um despacho saneador nas séries que atribuiu àquele projeto pedagógico um parecer satisfatório, parcialmente satisfatório ou insatisfatório. Então, muitas vezes, o projeto nem chega para avaliação quando ele é classificado como insatisfatório, já na essência do projeto pedagógico. E, se ele é parcialmente satisfatório, ele segue para a fase INEP e tem recomendações para os avaliadores que analisem o que diz no despacho saneador. Então, muitas vezes a gente diz, mas o avaliador se deteve muito nessa questão, mas está lá posto no despacho saneador que ele deve verificar determinadas competências que estão estabelecidas no projeto. Quando ele é satisfatório, ele também, da mesma forma, segue para avaliação no INEP. E são várias as fases que esse processo passa dentro do próprio INEP e buscando sempre uma aleatoriedade com relação à designação dos avaliadores, um processo bastante transparente, que isso garante, em primeira instância, a confiança. Um processo que tem que ter confiança mútua para que realmente a gente possa entender, né, como ele pode induzir as melhorias na instituição. A
comissão, ela tem o sorteio. E a preponderância é que nós tenhamos um avaliador sorteado, que foi capacitado pelo INEP e que corresponde à sua área de formação. Caso a instituição receba uma comissão de avaliadores para avaliar engenharia, um professor formado em administração deve entrar em contato imediatamente com o INEP, porque não é a regra que está estabelecida no sistema. E por que isso? Porque um avaliador, ele já tem a competência técnica quando ele é formado na área, porque ele conhece as diretrizes curriculares, ele sabe mensurar como que um projeto está adequado às diretrizes curriculares nacionais. Claro que, aliado a isso, vem a formação ética, né, e a competência toda que ele tem que ter sob o ato de avaliar. Uma questão que hoje está nos fazendo trabalhar muito e analisar o nosso banco de avaliadores é que há muitas fusões de instituições e, às vezes, nem nós temos como acompanhar a mudança e o perfil dos docentes entre uma ou outra instituição. Então, também a gente, muitas vezes, depende que a instituição nos mostre ou que o próprio avaliador ele declare o conflito de interesse quando ele a residência dele não for, né, da unidade federada diferente da avaliada. Além de, para avaliar um curso em AD, ele tem que ter experiência em educação à distância, e essa experiência comprovada por declaração na instituição. Também com relação ao tecnológicos, e não pode ter vínculo com a instituição avaliada ou não ter tido vínculo com a instituição avaliada. Então, esse instrumento, ele depende também, ele pode ser ótimo, mas ele depende de outros fatores externos que a gente atribui e sabe que deve ser atribuído também ao avaliador. Então, o ambiente, a organização de um sistema que gere confiança e um instrumento de avaliação que esteja adequado para cada um desses atos. Autorização de curso, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos. Portanto, são 3 dimensões, e essas 3 dimensões, elas estão na lei dos sinais. O que avaliamos, né? Avaliamos a organização didático-pedagógica. E pode ser que os indicadores que estão no instrumento não sejam suficientes, outros deverão ser criados, mas o que a gente tem que saber na dimensão da organização didático-pedagógica é como acontece o projeto pedagógico, como que ele se desenvolve. O perfil docente, quem é o corpo docente que desempenha aquela atividade, quem é o nosso discente, e também as instalações físicas, que é onde acontece o desenvolvimento do projeto pedagógico. Então, essas 3 dimensões, nós precisamos eleger indicadores. Então, às vezes, nós precisamos debruçar também, será que hoje os instrumentos de avaliação contemplam todos os elementos que deveriam ser avaliados ou outros ainda deverão ser criados? Então, essa é uma pergunta que deve estar sempre no pensamento de quem está construindo e produzindo instrumentos e indicadores de avaliação. Hoje a gente tem alguns indicadores que são bastante tradicionais. A EAD nos revela isso, né? O desafio agora é construir indicadores de educação à distância. Talvez nós estejamos ainda numa visão muito tradicional de indicador para avaliar as 3 dimensões também na modalidade EAD. A gente sabe que o instrumento ele está inconcluso sempre diante das mudanças que estão aparecendo sempre. Então, o conceito de curso, ele também teve a sua mudança, essa foi já de 2002, mas é importante relacionar aos novos indicadores. O conceito de curso ele é calculado pelo sistema EMEC, e ele é calculado com base numa média aritmética. Então, se determinado indicador for contemplado pelo avaliador devidamente justificado como não se aplica, porque não consta no projeto pedagógico, não há nenhum prejuízo, porque esse indicador não vai ser calculado e o próprio sistema vai recalcular toda a média aritmética sem aquele indicador. E também o arredondamento que antes se dava por dimensões, ele somente se dá no final, o que elevava muitas vezes o resultado, porque era um arredondamento em cima de outro arredondamento, é somente no final. Então, sempre que o avaliador optar por indicar, né, que o indicador não se aplica, ele vai recalcular todo o conceito da dimensão. Aqui estão as escalas de conceitos, outra tarefa bastante difícil, né, eleger essa escala de modo que ela fique bastante clara. E nós tivemos um tempo em que o insuficiente
ele estava muito próximo do inexistente. Haviam 2 escalas de insuficiência. E isso ficava a critério da subjetividade do avaliador pensar se era muito insuficiente ou um pouco insuficiente. Então, também é muito mais claro o conceito de dizer ou não existe, que é o 1, ou ele é insuficiente, ou ele passa a ser suficiente a partir do 3 e vai elevando com muito bom até excelente. O que a gente sabe que, mesmo excelente, quer dizer que ele é muito bom e ele é melhor, até mais do que muito bom, porque excelência não é um critério dos sinais, no sentido de que a gente não trabalha para a excelência, a gente trabalha para a qualidade, por isso o ranking não é um pressuposto do trabalho da avaliação com os sinais. Os pesos das dimensões, eles também mudam de acordo com o ato regulatório. Quando é autorização, nós temos um peso muito maior na parte da infraestrutura física e no reconhecimento e renovação de reconhecimento há uma inversão, estabelecendo uma maior pontuação para a organização didático-pedagógica, o que é plenamente considerado como importante, porque é onde está desenvolvendo o projeto pedagógico, então tem um peso maior. A estrutura fica na parte da autorização. Quais são os elementos que o avaliador considera, né? O avaliador não vai olhar só o projeto pedagógico, né? Ele vai olhar o projeto pedagógico, né, à luz do PDI da instituição. Então, nós estamos falando de um projeto institucional. Mesmo numa avaliação de curso, o PDI está presente. E o PDI tem que estar em consonância, assim como o projeto pedagógico do curso tem que estar em consonância com o PDI. Então, porque não há um curso isolado de um projeto institucional. Assim como as diretrizes curriculares nacionais, às vezes as críticas elas estão nas diretrizes e não no projeto. Discordâncias com relação às diretrizes curriculares e não ao projeto pedagógico. Mas toda avaliação, seja do ENAD, seja da avaliação em loco, ela vai se estabelecer a partir das diretrizes curriculares nacionais. Então, o projeto tem que estar adequado a elas. O formulário eletrônico. Eu digo que a avaliação ela é declaratória. Por quê? Quem é que informa o projeto da instituição, o que tem na instituição? É o próprio PI, quem preenche o formulário eletrônico. E as limitações de uma avaliação, elas podem advir de uma não informação no formulário eletrônico. Tem projetos maravilhosos, tem um laboratório em funcionamento, mas não foi descrito no formulário eletrônico. Aí, quando o avaliador chega, se pede a ele, vai olhar, aquele laboratório está ali. Ele diz, mas onde é que está escrito no formulário eletrônico que esse laboratório é utilizado para a prática? Então, todos esses documentos têm que estar em consonância. Se está no projeto, tem que estar no formulário eletrônico. Aonde faz, como faz e o que faz. Também, instrumento de avaliação, que aí sim vai, à luz de todos esses documentos, vai ver se há coerência com o que está sendo avaliado. Por isso, o termo coerência é o que mais aparece no instrumento de avaliação. O projeto de curso tem coerência com o PDI? Tem coerência com o projeto? As atividades têm coerência? Porque esses instrumentos eles precisam estar sendo revisitados sempre e garantir a unidade do desenvolvimento do curso. Na EAD, a gente hoje desenvolve uma modalidade muito importante que é olhar o projeto de EAD, um curso, embora ele seja ofertado em vários locais, como um único curso. E eu acho que mais adiante a gente deve conseguir, com o tempo mais de avaliação, a gente deve conseguir, inclusive, enxergar um curso como o único curso, seja ele presencial ou à distância, porque o perfil do egresso é o mesmo. Então, no caso de EAD, o mesmo curso ele começa sendo avaliado na sede. E ali a instituição vai demonstrar, principalmente os aspectos da primeira dimensão, da dimensão 1, documentos de docentes, vai preencher aquele instrumento à luz do que tem de orientação do projeto na sede. Preenche o instrumento todo na sede. As informações, principalmente da dimensão 1, elas vão migrar para os outros formulários. Então, quando o avaliador for na avaliação de curso dos outros polos, ele já tem a informação que estava na sede. Pode fazer algumas observações, algumas anotações, mas ele não vai poder editar naquele campo que as informações já foram migradas para aqueles formulários.
E esses polos vão sendo avaliados conforme a amostragem ou quantos foram definidos pelas séries para avaliação, quando, ao final desse processo, a análise regulatória será única. Também, num processo de CTAA, pode ser feito, analisado conjuntamente. Então, esse é um modelo importante que modifica um pouco o conceito de que um avaliador analisava de uma forma um polo, de outro, sem perder a especificidade de cada local, porque tem diferenças. Cada local tem uma estrutura que pode estar diferente, embora o curso seja o mesmo. Aqui tem algumas comparações com relação à avaliação, porque a gente pode, com esse número de avaliações que são realizadas hoje, a gente consegue também dimensionar a implementação dos indicadores e se eles estão correspondendo ao que se esperava, o objetivo de cada um deles. Então, veja, em termos de avaliação de curso institucional, o percentual de avaliações de curso é muito maior que o percentual das avaliações institucionais. Em 2015, até esse mês, já foram realizadas 2.610 avaliações, e em anos anteriores, mais de 5.000. A nossa meta é realizar cerca de 6.000 avaliações por ano. Esse ano, aliás, acho que deve ser superado, porque já tem quase 8.000 no total que a gente deverá fazer de avaliação. Vejam ali as avaliações de curso por ato, né? Autorização, chama a atenção a expansão da educação superior. O número de avaliações para fins de autorização é bastante grande. O de reconhecimento é explicado, porque tem muitos que têm... É uma avaliação obrigatória de reconhecimento, mesmo que haja alguma dispensa de autorização, mas nós temos buscado, né, realizar todo o número de avaliações que chega ao INEP, porque é importante. E o fluxo, ele deve se adequar também até com algumas discussões que estão sendo feitas na CONAS, da possibilidade de ampliação do ciclo avaliativo para contemplar um fluxo que dê vazão maior a esse número de avaliações. Aqui as avaliações institucionais. Há um grande número de avaliações de aditamento, de credenciamento de polo, né, expansão da EAD. Então, vejam, a EAD tem sido também um dos grandes números de avaliação no INEP. Avaliações por organização acadêmica. Então, um grande número de avaliações se realiza em faculdades, até pelo maior número, são 84%, como eu falei logo no início. E sobre o instrumento de avaliação de curso, eu vou passar rapidamente algumas mudanças, porque já estão na nota técnica, é de conhecimento, né, de todos, a nota técnica que foi publicada, e hoje ainda mais uma com relação à bibliografia básica, né, foi publicada hoje. Por que foram feitas essas mudanças? Primeiro, a necessidade de revisão desses indicadores, ela é com base, como eu já disse, nas avaliações já realizadas. Alguns ajustes, eles foram somente textuais. Questões de concordância ou de um texto que poderia induzir a uma interpretação que não era o que a gente havia definido. Então, isso foi percebido a partir da análise dos indicadores. Então, grandes modificações que houveram foram no âmbito textual. Então, a partir de relato dos avaliadores, da inadequação da forma da escrita, que deixava mais clara a análise daquele indicador. Também a atualização temática de alguns indicadores. A questão da acessibilidade, a questão da inclusão, a internacionalização, a inovação, são temas novos que foram incluídos até pela necessidade de desafiar, como eu disse antes, ser indutor de melhorias e da inclusão dessas temáticas nos projetos pedagógicos. A aproximação da avaliação institucional, interna e externa, com a avaliação de cursos, né? Hoje a gente tem clareza sobre a importância de trabalhar, por exemplo, a autoavaliação do curso. Há bem pouco tempo a gente só falava de autoavaliação relacionada à instituição. O curso também precisa ter um processo de autoavaliação a partir do NDE, a partir de todas as discussões que são feitas, né, com o colegiado de curso. Então, aproximar a avaliação institucional interna e externa também no âmbito de cursos. E, por isso, esse instrumento ele se pauta muito nos processos de autoavaliação e em contextualização com informações que são prestadas pelas instituições. Algumas alterações, então, foram realizadas no campo da justificativa, né, com uma análise mais qualitativa.
Estão pedindo mais informações que não estão referidas em conceito. Não vai gerar alteração no conceito, mas são informações qualitativas sobre o curso e que são importantes serem colocadas no relato do campo global da dimensão. Tá? Esses indicadores, como ele tem uma análise qualitativa, a gente excluiu o relato global. Então, porque cada um tem abaixo, como eu disse antes, a justificativa. Então, não tem necessidade da gente ter o relato global da dimensão. Seria redundante ou repetitivo para o avaliador acrescentar mais uma vez. A seção de informações do preenchimento também traz uma maior contextualização sobre as informações do curso, assim como a síntese preliminar. Essa síntese preliminar, para o avaliador, tem uma exigência que a gente faz de que também, na hora dele fazer o formulário, ele tem que preencher uma síntese. Então, ele também tem que analisar toda a documentação antes de ir em loco. Essa avaliação não será aberta para o avaliador se ele não preencher a síntese preliminar antes de ir em loco. Então, a gente também reforça a importância de que esse avaliador faça leituras e acompanhe todo o projeto da instituição antes de ir em loco. Também, ainda na seção de informações, a gente acresceu alguns elementos referentes aos cursos superiores de tecnologia, porque requer também um maior detalhamento, e o enfoque na autoavaliação. Foi acrescido o item 6, que vai abordar as ações decorrentes dos processos de avaliação. A gente quer que a instituição contextualize o que ela fez com o resultado da última avaliação ou das últimas avaliações. Quais são as ações decorrentes daquela avaliação? Então, caso ela não tenha promovido nenhuma ação a partir da avaliação, provavelmente não tenha surtido o resultado da avaliação qualitativa, ou se apropriou apenas do resultado e não do processo da avaliação, como aquele que pode induzir as melhorias. Também, ainda quanto a alterações, traz nas dimensões e indicadores algumas alterações gerais. Inclui fontes de consulta como relatório da CPA, que era um relatório utilizado somente para institucional, então a fonte de consulta hoje também para curso é o relatório da CPA, as políticas institucionais, o catálogo nacional dos cursos superiores de tecnologia, a justificativa, né, também da decisão conceitual de cada indicador, porque atribuiu o conceito em cada um deles. Também a apresentação da observação sobre a obrigatoriedade a partir do NSA, quer dizer, justificar por que atribuiu o NSA ou não se aplica àquele indicador. Algumas mudanças textuais, como eu disse, para a clareza dos indicadores, e a renumeração de alguns indicadores, porque alguns foram suprimidos, outros foram incluídos, então a renumeração ocorre em decorrência desse movimento do instrumento. Sobre a dimensão 1 na organização pedagógica, as principais alterações elas estão relacionadas aos critérios, né, de acessibilidade nos indicadores. Então, foi incluída a análise de acessibilidade atitudinal, pedagógica, quer dizer, para além da acessibilidade física, foi alterado justamente para contemplar que esses indicadores que fosse discorrido, então, no contexto educacional, na estrutura curricular, com vistas a adequar também os requisitos legais. Quer dizer, o requisito legal a gente não vê só em portarias, a gente vê se ele está sendo aplicado a partir das ações que são desenvolvidas pela instituição. Os conteúdos curriculares também, para se adequar aos requisitos legais, e também a metodologia da mesma forma. Com relação aos critérios de acessibilidade ainda, o apoio ao discente, que é adequar o indicador aos requisitos locais, legais e normativos, as tecnologias de informação e comunicação, ao material didático institucional, todos esses para adequação com relação aos critérios e requisitos legais e normativos. Foram incluídos indicadores específicos com relação às licenciaturas. Hoje é uma grande discussão da importância, um ponto estratégico a questão da formação de professores. Então, é preciso, não é necessário se ter um instrumento específico para licenciaturas, mas que o nosso instrumento consiga visualizar alguns aspectos específicos com relação à licenciatura. Então, foi incluído a questão do estágio supervisionado, né, estágio curricular
supervisionado a relação com a rede de escolas de educação básica. É muito similar à discussão que a gente faz hoje na medicina, né? A gente quer uma integração muito maior com a rede do SUS, com a rede pública. Da mesma forma, as licenciaturas têm que ter uma integração com a rede de educação básica, até porque estamos formando os docentes para esta atividade. É uma grande preocupação o estágio, porque até pela maioria dos nossos cursos serem ofertados no noturno, às vezes a prática ela é muito limitada. Na licenciatura, a gente pode observar que muitos professores, ainda estudantes, eles fazem a sua prática em EJA, Educação de Jovens e Adultos. E depois a sua diplomação lhe confere, né, para trabalhar, o grau para trabalhar com educação infantil. Então, esta prática ela precisa estar de acordo com a atuação e o perfil do egresso desse curso. Então, nós vamos ver vários indicadores que vão estar relacionados ao estágio curricular com essa intenção de aproximar a prática a toda a leitura teórica com relação à docência e toda a formação de professores. A relação teoria e prática, a relação com as escolas de educação básica, a relação da docência, supervisão e outras atividades práticas para o ensino das licenciaturas. Também, no âmbito dessas alterações, alguns específicos na área da saúde. Então, além dos específicos para a área da educação, da formação de professores, também para a área da saúde. O que nos traz a questão de 2 novos indicadores, 1.23 e 1.24. Um deles traz a integração do sistema local e regional, sistema de saúde, e o outro a integração com relação aos alunos usuários. E o primeiro com relação às alterações das quantidades que eram tidas nos critérios de análise, no máximo 8 para o conceito 3. Também um novo indicador, que é 1.26, que vai falar das práticas de ensino para áreas da saúde, também esse exclusivo para a medicina. Então, no bojo de toda a discussão da Lei do Mais Médicos e outras atividades que são fundamentais para que a gente possa instituir a política de saúde no nosso país. Com relação à dimensão 2, as alterações elas estão situadas principalmente quanto ao NDE, que não se aplica aos cursos sequenciais, né? Isso já era uma situação que muitas vezes gerava confusões por parte dos avaliadores, não tem NDE nos cursos sequenciais. Também a experiência do coordenador, que tem a supressão do indicador 2.3, a experiência em AD, e passa a ser informada na contextualização do curso. Um novo indicador que vai trazer a experiência profissional de magistério superior e gestão acadêmica, que vai considerar o nível técnico. Também a experiência no exercício da docência da educação básica, que vai ser considerado para as licenciaturas e curso superior de tecnologia, principalmente naqueles que têm atuação também integrada com o nível médio. Um novo indicador que vai tratar de responsabilidade docente pela assistência odontológica, uma demanda muito forte da Associação Brasileira de Ensino de Odontologia, porque a odontologia ela tem intervenção cirúrgica, e esse indicador ele só era tratado no âmbito da medicina. Então, é fundamental que também na área da odontologia a gente aprofunde a análise com relação à supervisão da assistência odontológica. O núcleo de apoio pedagógico e experiência docente, que foi alterado também para a adequação do indicador, além da supressão do 2.3, que é a experiência em AD, que passa a ser informada na contextualização. Então, veja, alguns indicadores eles são suprimidos, mas a informação é importante. O que faz com que ele saia da mensuração enquanto conceito, enquanto valoração de conceito, e vá para a contextualização. Tá? Experiência profissional de magistério superior e gestão acadêmica, também para ser considerada. A experiência no exercício da docência da educação básica. E um novo indicador, 2.19, responsabilidade docente pela supervisão da assistência odontológica, na mesma linha do indicador anterior que foi citado. O núcleo de apoio pedagógico e experiência docente, todos também incluídos na área da saúde. Então, de grande vulto, a gente tem mudanças no âmbito das licenciaturas e no âmbito dos cursos da saúde.
Na dimensão 3, nós temos a questão da bibliografia básica. E esta é que hoje foi publicada uma nota técnica em que a gente analisou que a forma como estava o indicador na nota técnica, ele estava ampliando muito a quantidade do acervo em títulos, que não era a intenção. Mas vejo que na hora que foi aprovado na CONAS, a gente discutiu todo o indicador, mas ele realmente ampliou muito e não era a intenção que redobrasse a quantidade de títulos. Então, a decisão que nós tomamos foi de que o item 3.6, ele retornou à descrição original do documento vigente em 2012. Então, portanto, ele nem foi utilizado, a gente já reviu que realmente não poderia ter sido alterado daquela forma. Mas foi acrescido alguns procedimentos de cálculo para a orientação do avaliador e da própria instituição. Então, a gente descreve na nota técnica quais são esses procedimentos para o cálculo da bibliografia básica. Os laboratórios didáticos especializados, com relação à quantidade, qualidade de serviços, então, além da brinquedoteca, que é uma exigência da pedagogia, foi inserida a obrigatoriedade da farmácia universitária para os cursos de farmácia e o hospital veterinário e fazenda escola para os cursos de medicina veterinária, também para os cursos de medicina, a obrigatoriedade, e para os cursos de agronomia e zootecnia. Então, também atendendo às legislações. Nós estamos trabalhando muito a questão do que é um laboratório especializado e que possibilite a prática do estudante. Então, essas orientações elas estão claras também em documentos e marcos regulatórios, então a gente ampliou para o instrumento. Além do Comitê de Ética na utilização de animais. Então, na última mudança do instrumento, a gente incluiu o Comitê de Ética em pesquisa, e agora amplia para o Comitê de Ética na utilização de animais. Por fim, mais uma alteração, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, com atividades de arbitragem e negociação. Ele foi alterado, excluindo o presencial e a distância, já que o instrumento ele contempla matricial, as duas modalidades não precisava dessa especificação, é só uma questão textual. Unidades hospitalares e complexo assistencial conveniado foi alterado também para tornar mais abrangente, para que contemplasse todos os cursos da saúde, inclusive o de medicina. Sistema de referência e contra-referência, biotérios, laboratórios de ensino para a saúde, protocolos de experimentos também foram alterados para tornar mais claro com o indicador. O 3.18 também altera-se laboratórios de ensino, foi substituído por ser muito específico para os cursos de medicina, porque a ideia é que se amplie muitos dos indicadores que eram exclusivos para a medicina para a área da saúde, né? Mostrando uma integração maior da formação na área da saúde. Laboratórios de habilidades, né, o termo atividade médica foi alterado apenas para habilidades de atividade médica, que foram algumas proposições da área da saúde, que dizem que essa terminologia ela constitui melhor a área. Protocolos de experimento também foi alterado para garantir a fidedignidade desses termos, e o Comitê de Ética em Pesquisa, que passou a ser obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a realização de pesquisa envolvendo seres humanos. Então, não somente para a área da saúde, mas para todos aqueles cursos que têm atividade com seres humanos. No glossário, apenas a ampliação do conceito de acessibilidade, a inserção de termos aspectos práticos para licenciaturas e campo de prática para as licenciaturas, a alteração da definição de docente em tempo integral, que é o mesmo da portaria 40, a alteração da definição de tutoria à distância e tutoria presencial. Esse tem uma grande representação nessa mudança, porque se define a importância da atividade de tutoria diferenciada da atividade docente. Tutoria é uma atividade realizada de apoio e não é uma atividade docente. Alguns destaques, então, para finalizar. A avaliação ela tem que ser vista como indutora de qualidade da educação superior. O que se espera é o aprimoramento do processo avaliativo, com enfoque quantitativo e qualitativo. Acho que a mudança ela tem muito mais
originalidade com relação à questão qualitativa, ela dá mais espaço de diálogo com as instituições e com a proposta de mudança. O aprimoramento da formação continuada dos avaliadores, porque requer que estejamos sempre trabalhando a formação continuada a partir dessas mudanças também. O diálogo constante com todas as áreas. O INEP tem promovido comissões técnicas, agrupando tanto as comissões assessoras de área do ENAD, quanto comissões de ensino, associações de ensino e conselhos de classe, para discutir as orientações do processo avaliativo. Então, nós já fizemos isso com a Associação Brasileira de Ensino da Odontologia, estamos fazendo com farmácia, administração, engenharia, com direito. São já 10 áreas em que já estão em construção os documentos orientadores específicos para cada área a ser avaliada. E outras 10 áreas começam agora no segundo semestre. A ideia é que nós construamos um documento orientador que diga de cada indicador quais são as fontes de pesquisa, quais são as fontes de consulta e o que deve ser visto pelo avaliador em cada um dos indicadores. Esse documento será utilizado na capacitação dos avaliadores de cada uma dessas áreas, ainda em construção, para que eles possam fazer contribuições e depois disponibilizar, inclusive, para as instituições, porque a premissa é que todos conheçamos o processo avaliativo na sua essência. Acessibilidade nas suas diversas formas e a bibliografia básica, que tem, então, a nota 23, que é de 8 de junho, que, então, é estabelecida, que retorna a bibliografia básica à condição que ela já estava anteriormente. Nas considerações finais, então, o que se espera é um sistema de avaliação verificado, aferido por diferentes setores, gestores, professores, alunos, avaliadores, sociedade civil. Todas as manifestações, elas são muito bem-vindas para que a gente aprimore cada vez mais os instrumentos. É uma ferramenta de gestão pública, mais do que hoje a gente tem de utilização dos resultados da avaliação para fim das políticas de financiamento, políticas de apoio estudantil, políticas que venham a desenvolvimento da educação superior. Também a qualidade acadêmica, né, com critérios claros, indicadores para a formação de profissionais, e a criação e regulamentação da qualidade da educação superior. Também a avaliação como uma política de Estado, com certeza não é uma política de governo, é muito instituída no seu aspecto legal desde a sua criação em 2004 e tem a contribuição, né, do Estado e da sociedade para a sua implementação, com processos realizados por meio de um sistema eletrônico, então, que garante também a credibilidade, a tecnologia, a transparência e também a agilidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade, fico à disposição.